Boa tarde, bem-vindo a mais um programa Vida com Deus, um programa da Capela Evangélica da Aeronáutica. E será apresentado por mim, pastor Marcelo Conteiro, e hoje eu vou entrevistar a psicóloga doutora Roselma. E nós vamos falar sobre TDAH, não perca. E comigo também estará apresentando o pastor Cláudio Brito, meu grande amigo. Obrigado, meu irmão. Obrigado a você também que nos permite mais um dia entrarmos em sua casa para levarmos uma palavra de esperança, uma palavra de amor, uma palavra de Deus para você. E fique por aí, hoje também farei uma entrevista muito especial, também cantaremos aqui algumas canções ao vivo. Eu quero convidar você agora para assistir conosco o clipe do Capela Praise. Nesse lugar, tu és real. Diga pra Ele que você quer entregar tudo que você tem, tudo que não agrada a Ele nas mãos deles, aleluia, nessa noite. Vou me entregar totalmente. Os olhos do meu. Hoje eu posso enxergar, Senhor Jesus, tudo que tu queres pra nós. Eu posso, diga pra Ele, enxergar e entender. Você crê nessa noite que se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar mais uma vez. Nesse lugar, tu és real. Ele se faz presente. Sinta o abraço do Espírito Santo de Deus aí nesse tocando agora nesse momento, aleluia. Vou me entregar Estamos aqui com muita alegria, recebendo no programa de hoje o Coronel Idbas. Ele é o diretor de pessoal do Corpo de Bombeiros e também é pastor da Assembleia de Deus no bairro de Sacramento. Pastor Idbas, Coronel Idbas, é um prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. É um prazer muito grande estar reunido
nesta tarde tão especial, o último domingo deste ano, agradecendo a Deus e poder compartilhar algumas experiências vividas dentro da instituição e do secular. Com certeza são experiências que vão ser muito marcantes para mim e para todos que vão ouvir. Pastor, como foi assim esse desenvolvimento também dentro do Corpo de Bombeiros, do senhor assim, trabalhando com capelania? A gente sabe que não tem um capelão, pastor aqui no Bombeiro, e de uma certa forma o senhor foi trabalhando nessa área, né? Deus foi usando a vida do senhor. Como é que foi isso? Eu tive a oportunidade de entrar no ano de 92 na Academia do Corpo de Bombeiros. E eu já era filho de pastor, então tinha um viés evangélico muito forte. E tive a oportunidade de conhecer o pastor Aloysio. E ele era o nosso capelão. E ele nos forjou num período aí de mais ou menos, no período de academia e mais uns 3 anos, já depois de formado. E aí ele precisou sair da instituição, completou o seu tempo. E eu assumi de uma forma indireta essa responsabilidade. Já era primeiro-tenente. E dali em diante, todas as atividades que tinha de eventos no Corpo de Bombeiros, 2 de julho, 24 de novembro, semanas que a gente comemora o Dia Nacional do Bombeiro, nós sempre fazíamos um culto ecumênico ou um culto de agradecimento a Deus, e a instituição me chamava como responsável pela capelania para direcionar as atividades. E para mim foi sempre uma honra poder cuidar do reino de Deus, ampliando o reino de Deus aqui na terra e dando testemunho. E o que me alegrava a alma era saber que as pessoas confiavam e me consideravam como capelão pelo meu testemunho de vida quanto tenente na instituição. Graças a Deus pela sua vida, pastor. As pessoas que me perguntam sobre capelania, elas costumam dizer o seguinte: o nosso país é laico, por que tem que ter a capelania? E a resposta que geralmente eu dou é: o país é laico, mas as pessoas não são. 90% do Brasil, por exemplo, se declara cristã e elas têm todo o direito de exercer a sua fé no seu local de trabalho. Daí a importância da capelania, daí a importância do trabalho do senhor. Agora, hoje, o senhor já como coronel, com muitas atividades, né? O senhor ainda também pastoreia uma igreja, né? Como é, pastor, assim, conseguir conciliar isso? Né? Olha, é uma história muito interessante. Como filho de missionário também, eu não pretendia ser pastor. E eu pedi ao Senhor uma oportunidade na vida secular de poder trabalhar, sustentar a família e poder dar o suporte na igreja. E a gente sempre se ocupou no trabalho do Senhor no reino de Deus. Aí chegou o tempo, já com meus 43 anos de idade, já estava como um tenente-coronel, já tinha sido consagrado a evangelista e a pastor, já tinha tido muitas oportunidades de ter dirigido uma igreja, mas eu sempre fugia. E aí eu atentei para o chamado do Espírito Santo de Deus, e há 5 anos eu estou cuidando do rebanho do Senhor. Inicialmente começamos lá na São Bento, um abraço para todos os nossos irmãos, uma experiência fantástica, a gente nunca esquece, e depois de 2 anos e 7 meses, fui acionado para ser coordenador na Sacramenta 3, como pastor coordenador, ali na passagem 3 de outubro. Um grande abraço para os nossos irmãos que servem a Deus ali conosco também. E a experiência foi fantástica. Poder cuidar do rebanho do Senhor hoje está sob a minha supervisão em torno de uns 700 membros da Assembleia de Deus em Belém. E hoje a gente já está com 29 anos de serviço na instituição, com 2 licenças especiais vencidas, e mais 1 ano e 6 meses de escola técnica. Em breve dias estamos saindo da atividade fim, para ir para a reserva e para trabalhar somente para o Senhor Jesus e cuidar do reino aqui na área de Belém, onde o Senhor nos enviar. Que bênção, né?
Às vezes algumas pessoas assim perguntam pra gente, pastor, você trabalha assim, você tem um trabalho secular, você é pastor, então você não é um pastor de tempo integral, você é um pastor de meio período. E eu digo, não, negativo. Nós somos pastores de tempo integral, que ainda temos também uma outra função, né? Que a gente não é meio pastor, a gente é pastor de tempo integral, mesmo tendo 2 atividades, né? A atividade é extremamente intensa e eu sempre digo que eu tenho 3 expedientes. Então, a gente não para. É verdade. De domingo a domingo, a serviço do reino. A Bíblia é bem clara, né? E quando eu entendi isso, foi que eu resolvi fazer o trabalho do Senhor com mais cuidado, com mais zelo. Por quê? A Bíblia fala, dar a César o que é de César, mas dar a Deus o que é de Deus. E muitas vezes nós nos ocupamos no trabalho secular e nos esquecemos de devolver aquilo que é mais precioso, aquilo que é de mais importante. Afinal de contas, a vida aqui é 70 anos, que passar disso já é cansaço e fadiga. E por que a gente vai perder tanto tempo se tem toda uma eternidade que a gente precisa construir aqui na Terra, com as boas obras, com as atitudes, sendo um cidadão de bem e podendo cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. A vida do pastor Idibas também é um testemunho para nós de como é possível você sempre ter tempo para o reino de Deus. Algumas pessoas dizem, mas eu não tenho tempo. Tem sim, se você priorizar o reino de Deus, está aqui o pastor Idibas mostrando que mesmo com suas muitas tarefas importantíssimas no bombeiro, que requerem muito tempo, muita responsabilidade, ele ainda tem tempo de pastorear com zelo e com excelência o reino de Deus. Pastor, quais são as suas considerações finais para os nossos ouvintes? A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que Deus tem um projeto, um plano. E os planos de Deus são muito melhores do que aquilo que a gente pensa ou imagina. Os sonhos de Deus para a nossa vida estão muito além daquilo que a gente pode pensar. Por isso é importante a gente entregar a nossa vida, os nossos projetos, tudo na mão de Deus. Porque se estiver nas mãos do Senhor, Ele cuida, Ele faz, Ele realiza aquilo que Ele tem planejado para nós. E os planos de Deus, sem dúvida nenhuma, são os melhores e te farão muito felizes aqui na Terra. Pastor, muito obrigado pela participação excelente do Senhor, viu? Deus abençoe o Senhor, sua família, sua igreja e seu ministério. É uma honra, muito obrigado. Eu me sinto muito feliz e honrado pelo seu convite, meu pastor, de estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência e glorificando o nome do Senhor nesta tarde tão especial. Amém. Deus abençoe o Senhor. Amém. Hoje eu quero falar com você sobre as marcas da maturidade cristã, usando o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, é então que eu sou forte. Quais são as marcas que fazem alguém ser reconhecido como experiente, maduro? Talvez o tempo de experiência, o tempo de vida, dizem que os 50 anos é o auge da maturidade em alguém. Saber lidar com as adversidades, o controle emocional, saber como lidar com as finanças, talvez sejam as características que nós colocamos para identificar alguém como maduro, experiente. Mas e a maturidade cristã? Quais são as características necessárias para que alguém seja reconhecido como um cristão maduro? Eu queria em poucas palavras que nós olhássemos agora para a vida de Paulo, alguém que passou por tantas experiências profundas e que nós podemos olhar e observar e aplicar para a nossa vida suas experiências, porque ele realmente foi alguém maduro na fé. A Bíblia diz aqui, nesse versículo que nós lemos, que ele chegou à conclusão que quando ele estava fraco, então é que ele estava forte. Paulo foi quebrado por Deus. Ele era um estudioso, ele era muito zeloso, mas era tudo força do seu braço. Quando então ele tem um encontro com Cristo, o Senhor o mostra que tudo aquilo que ele tinha, toda aquela força, na verdade, o que Deus queria fazer era usar a fraqueza humana dele para que o poder de Deus se aperfeiçoasse. Uma das características importantes de quem é maduro na fé é alguém que entendeu que não será a sua própria força, que não será a sua própria inteligência, a sua própria sabedoria que farão as coisas acontecer, mas sim dependência a Deus. Quer ser maduro? Dependa de Deus. Quer fazer grandes coisas para o reino de Deus? Lembre-se, não será você.
não será as suas influências, não será a sua santidade própria, será a graça, a misericórdia de Deus. Aqui no versículo 15, Paulo diz o seguinte: eu de boa vontade gastarei e me deixar gastar em favor de vocês. Se eu os amo cada vez mais, será que vou ser amado cada vez menos? Até um conflito ele teve ali. Ele disse para aquelas pessoas que ele iria se gastar com todo o seu vigor. Essa é uma característica muito linda de alguém que é maduro na fé. Se deixa gastar sem esperar receber nada em troca. Muitas pessoas, às vezes, até fazem coisas para o reino de Deus, mas pensando naquilo que vão ganhar em volta. Talvez um reconhecimento, alguma batidinha no ombro, mas o apóstolo Paulo diz: eu vou me gastar em favor de vocês, sem esperar receber nada em troca. Aqui no versículo 5, agora no capítulo 13, a Bíblia diz: examine-se para ver se realmente vocês estão na fé. Provem a si mesmo ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês. Aqui uma outra marca de maturidade cristã, a pessoa que se examina constantemente. Nós evangélicos temos ali o hábito de nos examinarmos na hora da Santa Ceia, mas na verdade o autoexame deve ser constante, para ver se estamos no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele nos manda, para verificarmos se estamos vivendo uma vida de santidade que agrada a Deus ou se estamos vivendo uma vida para os nossos próprios deleites e prazeres. Quanto mais você, irmão, se autoexamina, mais empatia você vai sentir pelas outras pessoas. Você vai lembrar das suas dificuldades, das suas mazelas, porque você vai olhar para dentro de si e vai ver quantas fragilidades e mazelas você também tem. E uma característica última que eu amo no crente maduro está aqui no versículo 11, quando o apóstolo Paulo diz: quanto ao mais, irmãos, procurem aperfeiçoar-se, consolem uns aos outros, tenham o mesmo parecer. A unidade é a maior marca da maturidade cristã de uma igreja. Uma igreja não é madura porque tem centenas de anos, ou porque tem milhares de membros, ou porque faz muitos eventos. Uma igreja é madura quando ela consegue viver unida, independente dos pensamentos diferentes que hajam entre os seus membros. Para mim, a maior marca da maturidade é a unidade. Em João 17, 21, na oração sacerdotal, Jesus diz: Pai, por favor, faça-os um. Porque se o mundo enxergar unidade neles, parafraseando, então o mundo saberá que o Senhor me enviou. Um crente maduro é aquele que não tenta impor a sua vontade o tempo todo, que tem que ser do seu jeito, não. Ele é um pacificador. Jesus diz: bem-aventurados pacificadores, é aquele que traz uma solução para o grupo, é aquele que pensa no coletivo, é aquele que não tenta forçar a sua vontade. Essa é a marca de uma maturidade cristã. Se você quer ser um cristão maduro, peça sabedoria a Deus. Deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração, limpar todo o ego, limpar toda a vontade de controlar e de dominar tudo. Seja usado pelo Espírito Santo de Deus e você se tornará um cristão maduro. Deus abençoe. Hoje, nós estamos aqui com a doutora Roselma e nós vamos falar hoje sobre TDAH. Eita, o que é isso, né? A gente ouve falando essa sigla e o que é isso? Doutora, o que é o TDAH? Fala para o nosso público. Então, o TDAH é um transtorno neurobiológico que ele tem início geralmente na infância. Geralmente não, ele tem início na infância. Esse é um ponto imprescindível, né? E ele pode perdurar até pela fase adulta, na metade dos casos. E assim, quais são as principais características do TDAH? Bom, as características do TDAH, ele é um transtorno que ele apresenta um padrão de desatenção, de impulsividade e, em alguns casos, de hiperatividade. Às vezes ele vem com maior incidência de desatenção e menos de hiperatividade. Às vezes ele vem do tipo combinado, que é um pouquinho de cada. Um pouquinho não, bastante. Né? E assim, como é que a gente consegue fazer esse diagnóstico? Bom, o diagnóstico ele é feito por um profissional treinado, que tem toda uma técnica, um preparo para fazer esse tipo de atendimento. Quem dá o diagnóstico fechado é o neurologista, na maioria das vezes, né? É o profissional médico, ele que dá o diagnóstico. Porém, para chegar a um diagnóstico, é necessário que um profissional, por exemplo, como
o neuropsicólogo, que auxilia o médico a chegar a esse diagnóstico, porque é preciso ser feita toda uma análise. Porque o TDAH, ele é um transtorno de desatenção. Então, não é porque a pessoa tem desatenção que ela tem TDAH. Assim como, por exemplo, todos nós temos glicose no sangue, temos pressão arterial. Porém, nem todo mundo é diabético, nem todo mundo é hipertenso. Então, ter desatenção não necessariamente implica em ter TDAH. Então, é necessário um profissional treinado que vai fazer toda uma análise clínica, fazer entrevista e fazer aplicação de testes e escalas de rastreio para que seja identificado se a pessoa de fato tem o transtorno do TDAH ou se ela tem desatenção. Assim, isso é muito importante a gente falar, que eu lembro que uma vez um amigo veio me procurar desesperado porque a professora do filho disse que ele tinha, né, TDAH, e eu falei assim, mas vem cá, não desmerecendo, tá, os professores, mas assim, em que ela foi baseada, o que ela baseou para isso? Não, porque às vezes ele fica desatento na sala de aula, às vezes faz muita bagunça, aí eu analisei ele Hiperativo, com a minha criança que não para. Não, porque ele não para. Aí eu analisei ele com a minha filha. A minha filha era 3 vezes mais bagunceira do que ele. Eu falei, não, olha, procura um profissional, né, na época. E aí, graças a Deus, ele procurou, mas não tinha nada. Então, isso é muito importante a gente falar. Então, assim, se a gente vê ou ouvir, procure, né, um profissional capacitado, né, para isso. E assim... Tem que ser especialista. Especialista, né? E qual tipo de... né, assim, as consequências que isso pode trazer, né, para a criança, para os pais, que traz alguma, como a gente diz, o transtorno, né, traz alguma coisa. O que traz assim para prejuízos, o pai? né? Esses prejuízos, na verdade, né? Exatamente. O TDAH, como eu falei no início, ele é um tipo de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Essas são as 3 principais características do TDAH. Então, o que vai determinar se a criança ou o adulto tem TDAH é a intensidade dessa desatenção. A pessoa, quando ela tem o diagnóstico de TDAH ou está suspeitando de que tenha, precisa ser feita a análise, como nós falamos anteriormente. E aí, quais são os prejuízos causados? A impulsividade, por exemplo. Quem tem impulsividade, como eu falei no início, é um nível elevado de impulsividade, porque todos nós temos um pouquinho impulsivo alguma coisa, né? Exatamente. Só que a pessoa que tem TDAH, ela é impulsiva, posso dizer assim, além da conta. Ela é desatenta além da conta. E a desatenção, a hiperatividade e essa impulsividade, ela acaba trazendo prejuízos no âmbito social do paciente, no âmbito acadêmico. A criança, por exemplo, que tem TDAH, ela tem normalmente prejuízo na escola. Por quê? Ele não presta atenção, ele não consegue se concentrar nas tarefas, ele não consegue concluir as tarefas. Que outra característica é essa, a criança tem tendência a não concluir as tarefas, porque ela muda constantemente de atividade. E não termina aquilo dali, né? Exatamente. E aí, quando está na fase adulta, o adulto que tem TDAH, ele tem tendência a ter problemas no trabalho, porque esquece compromisso, chega atrasado, várias consequências no âmbito laboral. Certo. O adulto, a criança no acadêmico e ambos no social. A criança, adolescente, adulto que tem impulsividade, ele tem a maior tendência a se envolver com drogas, com gravidez precoce, porque ele é impulsivo, ele não pensa nas consequências dos atos dele. E aí, a propensão dele se envolver nesse tipo de problema é bem maior. Muito maior, né? E a desenvolver também ansiedade, porque a pessoa é aquela criança vista como aquele que é incompetente, né? Patinho feio da turma, às vezes. Exato, que só causa problema, que é o preguiçoso. E aí, ao longo da vida, se isso não for tratado, se não houver uma intervenção na vida daquela criança, ela tende a desenvolver transtorno de ansiedade, o adulto, né? E também os sintomas depressivos, porque ele se sente inútil, se sente incapaz, deixa as coisas pela metade, não termina cursos, né?
É assim, mas a gente tem uma notícia boa. Doutora, tem tratamento, não tem? Tem tratamento. Então fala um pouquinho pra gente. O tratamento, ele é feito, às vezes necessita de medicação, né? Certo. Por isso é necessário o acompanhamento do neurologista, do psiquiatra, especialista na área, para prescrever, né, a medicação adequada. Existem várias medicações que ajudam nesse processo e também é necessário a intervenção psicológica, né, porque a pessoa precisa ser acompanhada a fim de se entender, se compreender, desenvolver estratégias de enfrentamento da situação e estratégias compensatórias. Certo. Porque se eu tenho problema de desatenção, eu tenho que desenvolver estratégias para eu me adequar, né? Certo. Já que eu tenho problema com isso, eu vou ter uma agenda, Lógico, eu vou colocar o despertador no celular. Legal. Então, o psicólogo ajuda você a desenvolver essas estratégias. Parte. Muito bom. Sim, doutora, muito obrigado, né, pela sua presença. Eu creio que tirou bastante dúvida, né, e que você possa voltar, né, mais vezes. Opa, tá bom? Foi um estamos prazer, tá bom? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço pela oportunidade. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. União de Militares Evangélicos do Pará. Prezado cliente, aproveitem a nossa jornada. Amor, nem precisa pensar. Leite, vai de Piracanjuba. Pode levar. É nutritivo e gostoso. Zero lactose. Olha a Piracanjuba aí. Leva que eu assino embaixo. Tá levando, vem cá comigo. Eita, que vai ter festa. Tá levando leite condensado? Aproveita e leva o creme de leite, porque essa dupla é um sucesso. Me empolguei. Pra minha família tem que ser Piracanjuba. Não tem igual. Estamos encerrando mais um programa Vida com Deus. Obrigado por você ter estado conosco até agora. Muito obrigado mesmo, que você tenha uma semana abençoada e nesse novo ano que está prestes a iniciar, que seja um ano maravilhoso, um ano de bênção, um ano de prosperidade em sua vida, um ano em que tudo seja novo. 2020 nós sabemos que foi um ano desafiador, mas você permaneceu de pé, você permaneceu firme pela graça de Deus. Então entre 2021 cheio de esperança, porque Deus tem muito para fazer em sua vida. Deus abençoe, bom virada de ano. Feliz Ano Novo! O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerado das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações.
acalmar. Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar. Paralíticos e coxos fez andar.